Super N, primeiras notícias. Agora nós vamos conversar com o chefe do cartório da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Vinícius Coelho. Muito bom dia, Vinícius. Um bom dia, Sapir. Ô Vinícius, quais são aí ano de eleição, né? As principais obrigações? Quem está com título eleitoral em dia, votou nas últimas eleições para prefeito, tem que se dirigir ao cartório este ano novamente? Esses eleitores que estão votando regularmente, eles poderão sim exercer o direito de voto no próximo dia 7 de outubro, mas temos uma particularidade em Minas, no sentido de que está havendo o recadastramento biométrico em muitas cidades do estado, né? Nós convocamos esses eleitores a comparecerem ao cartório eleitoral que responde pela sua residência e fazer o cadastramento biométrico. Embora, neste momento, não há nenhuma cidade em que isto é obrigatório, como já ocorreu aqui em Contagem e Betim. Vinícius, e como é que está a demanda? As pessoas estão procurando, ou o TRE, por exemplo, está tendo que fazer um chamado assim, para as pessoas comparecerem, porque muita gente gosta de deixar para a última hora, né? E, inclusive, ontem a gente noticiava já aqui na Rádio Super que o TRE vai abrir os postos no fim de semana para atender essa demanda. Quando é que começa? Tem havido, sim, um incremento do número de eleitores que estão afluindo aos cartórios eleitorais. Isso tem sido paulatino. E nessa tentativa de oferecer um serviço mais acessível aos cidadãos, os cartórios eleitorais de todo o estado funcionarão em regime de plantão neste sábado agora e domingo, dia 28 e 29, bem como no feriado do dia 1º e depois também no final de semana do dia 5 e 6 de maio. Uma vez que para estas eleições, conforme dispõe a legislação própria, a Lei 9.504, vai terminar no dia 9 de maio, uma quarta-feira, o prazo para os eleitores tirarem o título pela primeira vez, transferir de município, de cidade ou revisionar os seus dados. Só um detalhe, você falou de tirar o título pela primeira vez. Nós sabemos que os menores no país de 16 a 18 anos têm o direito de votar. Ele precisa ir com o responsável para retirar o título ou pode ir sozinho? Esse menor que tem o alistamento e o voto facultativo, ele conseguirá perfeitamente tirar sem o seu pai, sua mãe, o seu responsável, o título de eleitor, que é uma operação muito tranquila. Ele deverá, né, esse futuro cidadão, levar a sua identidade, um comprovante de residência emitido há menos de 3 meses. E as perguntas que temos que preencher no nosso cadastro são a escolaridade, além do endereço, um telefone, dados muito simples, que hoje, né, um jovem nessa faixa etária consegue perfeitamente responder. Vinícius, esse ano a gente tem uma novidade, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do nome social no título de eleitor, né? Transsexuais, travestis vão ter o direito a partir desse ano, mas não é obrigatório, se ele quiser, não é isso? É uma faculdade dessa pessoa pedir à Justiça Eleitoral que faça incluir o nome social dela no título, né? Como você bem disse, são os transexuais e transgêneros que deverão comparecer ao cartório eleitoral devidamente identificados com os seus documentos civis e ali pedir a inclusão do nome social. Ô Vinícius, gerou uma certa confusão, acho que no cidadão. Até aqui na rádio nós temos uma propaganda, né, anunciando Betim Contagem, se não me falha a memória, da região metropolitana, Uberaba, Uberlândia também, mas no Triângulo, da questão da biometria. Aparecem muitos desavisados lá no cartório de BH falando: não quero fazer minha biometria? Não. São muitos poucos eleitores que aparecem lá em Belo Horizonte que são dessas cidades. Eu digo de Belo Horizonte mesmo. O eleitor de Belo Horizonte que chega lá no cartório e fala: eu quero fazer minha biometria. Ele pode fazer já em Belo Horizonte? Não, né? O eleitor de Belo Horizonte? Sim, em Belo Horizonte ainda não é obrigatória a biometria. Sim, mas já pode fazer. Não há um prazo final. Em Belo Horizonte, desde setembro de 2015, já começou o recadastramento biométrico e ele continua. Não há uma data final ainda para que se termine, para que seja obrigatório, tal qual aconteceu aqui em Betim. E você tem um número já das pessoas que fizeram esse recadastramento em Belo Horizonte? Porque o que acontece, a gente sabe que o brasileiro, nós temos imposto de renda agora segunda-feira para ser entregue, 1/3 da população ainda não entregou o imposto de renda. E eu vi um caso que aconteceu em Salvador, lá na Bahia, que lá formou filas assim quilométricas, porque o prazo estava acabando e todo mundo deixou para a última hora.
Aqui em Belo Horizonte, os números que nós temos são... o eleitorado de Belo Horizonte aproxima-se dos 2 milhões de eleitores. E até o presente momento, um pouco mais de 600 mil eleitores já fizeram seu cadastramento biométrico, né? Quase 30% aí. Isso, quase 30%. Embora não seja obrigatório, nós incentivamos muito aos eleitores que venham aos cartórios eleitorais de Belo Horizonte para fazer o recadastramento biométrico. Talvez não neste período agora em que afluirão realmente aqueles que têm necessidade, que vão tirar o seu título pela primeira vez, transferir de domicílio ou porque tem um título cancelado, né? Mas de maneira alguma vamos excluir o atendimento desses eleitores. Os convidamos o quanto antes para comparecerem, porque, tal qual você bem lembrou, em Salvador, essas imagens, essas notícias também nos chegaram aqui em Minas Gerais, até como forma da gente tentar planejar uma forma menos desconfortável para atender esses eleitores quando chegar esse prazo final, né? Fomos até alguns servidores até Salvador para ver essa situação. Então a gente incentiva muito o eleitor a vir o quanto antes. Ainda mais depois passada a eleição, a gente fica um período não tão atribulado quanto agora e poderá fornecer a este eleitor um serviço mais confortável, mais rápido, de forma a gerar menores transtornos para ele. Era isso que eu queria saber, porque a biometria, obviamente, ela tem que ser feita pessoalmente, porque você vai lá cadastrar a biometria, mas que tipo de serviço, por exemplo, o eleitor ele pode adiantar online? Tem algum serviço que ele pode adiantar online ou, nesse momento, todos têm que ser comparecendo ao cartório? Há alguns serviços, sim, que ele conseguirá online. Temos aquela situação do eleitor que não votou e nem justificou até a presente data, ele conseguirá, sim, emitir a multa por meio do site, deverá pagar necessariamente no Banco do Brasil e, após o pagamento, comparecer no cartório eleitoral a fim de que possamos dar a baixa nessa situação. Várias certidões podem ser emitidas por meio do site, principalmente certidão de quitação eleitoral. A gente vê muito a questão para passaporte ou, às vezes, inscrição em faculdade. Alguns empregos também pedem esse documento. Algumas outras situações, igual certidão negativa ou positiva de filiação partidária também, a gente consegue obter no site da Justiça Eleitoral. Diga uma coisa, ô Vinícius, a pessoa que não votou nas últimas eleições, ela já está automaticamente com o título cancelado ou não? E para regularizar isso, você falou que tem que ir ao cartório, algumas coisas podem ser feitas pela internet. E já coloco mais um detalhe, já que você está falando de internet. Eu tenho no meu celular um aplicativo onde eu tenho o meu título de eleitor. Ele vai ser, eu posso utilizá-lo no dia da eleição? Bom, a respeito dos eleitores que não votaram e não justificaram até a presente data, de acordo com a legislação pertinente, diz que se esse eleitor não votou nem justificou 3 turnos consecutivos, muito provavelmente ele estará com o título cancelado. Quando digo 3 turnos consecutivos, vamos exemplificar aqui. 2014 teve 2 turnos e 2016 teve, regra geral, 1 turno nas cidades. Se ele deixou de votar e justificar esses 3 turnos, ele muito provavelmente estará com o título cancelado, de acordo com o que dispõe a legislação própria. Mas para ter essa certeza, é necessário que ele ligue, nem precisa ir ligue para um cartório eleitoral, ou então por meio do telefone 148 e vai obter esta informação. Ainda sobre essa questão de justificativa, a pessoa ela pode justificar indefinidamente. Não há um limite de 3 justificativas para a pessoa. Ela não pode deixar de justificar nem votar. E a respeito, retornando, e essas que tiveram o título cancelado, muito provavelmente por essa situação, essas sim são daquelas pessoas que deverão procurar um cartório até o dia 9 de maio. A respeito do aplicativo que você mencionou, o e-Título, ele servirá como forma de identificação para as pessoas votarem no próximo dia 7 de outubro. Aqueles que já fizeram a biometria, eles poderão baixar esses dados e no e-Título aparecerá a foto dessa pessoa. Vinícius, só para a gente orientar aqui, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas orientar o nosso ouvinte, são quantos postos de atendimento? Eu estou vendo aqui que agora tem um novo em Venda Nova, não é isso? Isso.
com essa ideia de proporcionar, se aproximar mais do eleitor, principalmente em Belo Horizonte, mas isso acontece aqui em Contagem, em Betim também, foram montados vários postos em Belo Horizonte, salvo engano hoje seriam 9, se não me falha a memória, né? E esse novo posto é lá no final da Cristiano Machado, lá no Shopping Estação, né? Que é um facilitador para aquelas pessoas que residem naquela região. Nós temos também vários aqui em Betim e em Contagem. Betim aqui eu tenho informação de que são 4, sendo que 3 funcionarão nos próximos 2 finais de semana e no dia 1º de maio, a saber, a Central de Atendimento Eleitor, lá na Rua Santa Cruz, no centro, no Shopping Monte Carlo, bem como no Centro Administrativo da Prefeitura. E aqui em Contagem também teremos 4 pontos de atendimento, na João César Oliveira, na José Faria da Rocha, no Itaú e no Big Shopping. Ok. Então, só para finalizar, Sapir, eu vou dar o site aqui para os nossos ouvintes, é tre-mg.jus.br. tre-mg.jus.br. Muito obrigado, Vinícius Vasconcelos, chefe de cartório da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. Eu agradeço, em nome da Justiça Eleitoral, a divulgação que vocês fazem. Obrigado.